nossos filhos nos planos de Deus, segundo Samuel 7, de 1 a 15. Quando nós estávamos cantando firme nas promessas, a gente fica pensando, será que estamos firmes mesmo nas promessas de Deus para nossas vidas? E quais são as promessas de Deus para nossas vidas? Esse texto vai nos mostrar uma promessa de Deus para Davi, e que Davi permaneceu firme, e você vai ver que a promessa de Deus a Davi, ela se cumpre na vida de seu filho. Nossos filhos nos planos de Deus, segundo Samuel 7, de 1 a 15, diz o texto: E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e tendo o Senhor lhe dado descanso de todos os inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Eis que eu moro em uma casa de cedro, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: Vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: Vai e diz a meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Edificar-me-ás uma casa para a minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje. Mas andei em tendas e em tabernáculo. E em todo o lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra a alguma das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que não me edificas uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tomei da malhada, detrás das ovelhas, para que fosses o soberano sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo, por onde quer que foste, e destruí a teus inimigos diante de ti. E fiz grande o teu nome, como o nome dos grandes que há na terra. E preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja removido. E nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. E desde o dia em que mandei que houvesse juízo sobre o meu povo Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te fez saber que te fará casa, quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais. Então farei levantar depois de ti dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa no meu nome, e confirmarei o trono do reino para sempre. Oremos. Pai de amor, nós queremos, ó Pai, te agradecer, ó Pai querido, porque sabemos que o Teu Espírito Santo, ó Pai, se faz presente entre nós, ó Pai, e pedimos que Ele mesmo trabalhe em nossas mentes e corações para que possamos entender a Tua palavra, Pai. É o que eu te peço no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto, ele nos mostra que Deus fez uma promessa a Davi. Deus fez uma promessa a Davi, que o seu filho estaria construindo uma casa. Mas a construção dessa casa, a gente percebe que ela surgiu no coração de Davi, enquanto o rei de Israel, ele queria construir uma casa para que a Arca da Aliança, que representava o Deus de Israel, ela pudesse estar em um local talvez mais apresentável, um local mais agradável, né, até mesmo diante dos olhos de Deus, que Davi julgava, né, que se ele construísse uma casa de cedro, né, e colocasse aquela arca, Deus estaria mais feliz do que naquele local onde estava, né, apesar daquele local ter sido estabelecido pelo próprio Deus. Mas a situação daquela arca, que representava ali, como falamos, o Deus de Israel, a situação dela começou a incomodar Davi, porque ela ficava em um local onde era colocado cortinas, e Davi se incomoda com aquilo ali. Quando pensamos no texto, né, percebemos o cuidado de Davi com as coisas de Deus. Davi olha para aquela situação, a arca guardada no local, cercada por cortinas, diz o texto, e ele se incomoda. E em segundo lugar, também me chama a atenção o cuidado de Deus para com nossos filhos e seus planos para com eles. Deus não só cuida dos nossos filhos, como faz planos para que os nossos filhos realizem também. É isso que nós vamos tentar entender nesse texto, né? E quando olhamos para o contexto,
segundo Samuel 7:1, vai dizer: e tendo o Senhor lhe dado descanso de todos os seus inimigos em redor. Né? Olha que maravilha. Davi havia combatido com todo mundo e vencido. Não havia mais inimigo para Davi vencer. Deus havia estado com Davi de tal forma que ele havia derrotado todos os seus inimigos. A história, se não me falha a memória, só vai mostrar isso, né? Com Alexandre o Grande, cerca de 400 a 500 anos antes de Cristo, onde Alexandre o Grande também domina todo o império, né, da sua época, e ele passa a ser ali, né, o dominador, né, quem estava mandando em tudo, porque ele havia dominado e vencido todos os exércitos inimigos. Mas o texto nos diz que Davi venceu todos os inimigos, não tinha mais alguém para guerrear. Aí Davi começa a olhar ao redor e olha para a arca. E ele sabia que se ele tinha vencido, era Deus que havia permitido a ele a vitória. Davi olha para aquela arca guardada dentro de cortinas e aquilo incomoda ele. Incomoda ele. O que tem incomodado você na casa de Deus? Aí nós percebemos o relacionamento de Davi com Deus. O cuidado, irmãos, ele faz parte da gratidão. Eu entendo que quando Davi olha para aquela arca, dentro daquele local de cortinas, né? E Davi sabia que aquilo ali tinha sido estabelecido por Deus, mas mesmo assim ele ficou incomodado. Olha, a arca do Senhor, o que representa Deus no meio de nós, está sendo guardado dentro de cortinas, e eu aqui em uma casa de cedro, um castelo de cedro, a melhor madeira que tinha naquela época, né? Uma das melhores madeiras. Hoje, se você falar em madeira, né, Fernando vai nos ensinar sobre isso, com certeza, mas uma das melhores madeiras que eu conheço hoje é a maçaranduba e a peroba. Mas cedro naquela época era usado na construção, porque aquele local, né, a região ali, países vizinhos também tinham, né, a plantação muito grande de cedro, e era usado na construção das grandes casas, dos grandes templos, dos grandes edifícios, dos grandes palácios. E Davi fez ali a sua casa de cedro. E ele olha para a Arca da Aliança, que representava Deus, e ela estava guardada em um ambiente com tendas. E aquilo ali incomodou Davi. Eu entendo que o cuidado de Davi com uma arca que representava Deus fazia parte da gratidão de Davi pela vitória que Deus tinha dado a ele. E aquilo passou a despertar em Davi, né, preocupações. Eu estou aqui nesse conforto e a arca de Deus guardada em tendas. É bom quando a gente olha e percebe pessoas, né, preocupados com a casa de Deus, preocupados com o que Deus nos dá para nós administrarmos. Como Deus se faz presente na igreja no momento do culto. Como Deus se faz presente aqui e agora, neste momento. Nós, às vezes, usamos uma expressão que precisamos entender ela e, às vezes, até deixar de usar. Nós dizemos: eu vou à igreja assistir ao culto da manhã. Eu vou à igreja tal assistir a um culto. É errado. Você não vem assistir culto. Você não vai à igreja nenhuma assistir culto. Você vai cultuar. É Deus que assiste o culto que você presta. Você presta o culto a Deus. Você cultua e você não assiste o culto. É Deus que assiste o nosso culto. Nós somos os adoradores. Nós estamos cultuando a Deus. E precisamos entender essa expressão. Nós não viemos aqui para assistir a um culto. Deus é que vem aqui assistir o culto. O Deus do seu santo trono, Ele olha para nós e vai nos visualizar e vai ver a primeira igreja batista do Riachuelo. Está me cultuando nesta hora, neste momento. É Deus que assiste o nosso culto. Entendamos isso. As preocupações de Davi com a Arca da Aliança. A preocupação de Davi incomodava ele e diz o texto que ele vai ao profeta Natã. E quando eu olho, né, a relação de Davi e Natã, irmãos, eu fico sempre pensando: alguém já chamou a sua atenção? Alguém já falou com você alguma coisa que você fez de errado? E qual foi o seu relacionamento com essa pessoa após esse momento, que essa pessoa praticamente às vezes pode ter chegado para você, metido o dedo na sua cara, literalmente, e falado: você está errado. A Bíblia diz que Natã fez isso com Davi. O profeta Natã fez isso com Davi.
quando Davi adultera, quando Davi planeja a morte de um oficial seu para ficar com a mulher dele. Natan fez isso com Davi. Mas, no entanto, a Bíblia mostra, o contexto desse texto mostra que Davi aceitou aquela disciplina, Davi aceitou aquela palavra, Davi reconheceu seu erro, e aqui Davi está de novo na frente de Natan, mas com outro objetivo. Davi chega para o profeta e diz: Natan, eis que eu moro em uma casa de cedro e a arca de Deus mora dentro de cortinas. Davi morava no palácio. Davi tenta mostrar para o rei que aquilo não estava, Davi tenta mostrar para o profeta que aquilo não estava tão bem, eles poderiam mudar aquela situação. Só para a gente contextualizar hoje o texto, quando nós olhamos uma mansão tipo essa, trazendo para a nossa atualidade, é como se Davi morasse em algo parecido com isso, e a arca estivesse aqui dentro. Qual seria a nossa reação diante disso? Se você soubesse que dentro desse casebre aí estaria o símbolo maior da representação de Deus na terra, no meio do povo, e do lado o rei morando numa mansão igual a essa, qual seria a sua preocupação? Que tipo de pessoa era Davi? Há pessoas, irmãos, que trazem apenas o problema. Pastor, a gente precisa resolver isso, mas não traz a solução. Pastor, está acontecendo isso, Na ausência do homem, se alguém chegou: pastor, a tampa do vaso das mulheres está quebrada. Aí eu fui lá e coloquei, mas coloquei inverso. Aí quando o antes chegou, essa tampa está errada. Mas as pessoas às vezes trazem os problemas e não trazem a solução. Às vezes a gente precisa aprender isso. Se você levar um problema para alguém, você leva pelo menos a sugestão de uma solução. Há pessoas que trazem o problema, mas trazem junto a sugestão da solução do problema. Foi isso que Davi fez. Davi identificou o problema. Olha, Natan, a arca está lá guardada por tenda. Aí ele poderia falar isso para Davi: olha, eu não concordo muito com isso não, tenta melhorar isso, tenta fazer coisa melhor, e ter ido embora. Mas aí ele apresenta a solução, ou a sugestão da solução. Vamos construir uma casa de cedro para que essa arca habite, porque ela representa Deus. Aí Natan, talvez para não contrariar o rei, ele diz para Davi: Davi, faz o que tiver no seu coração. Por que Natan disse isso? Porque Natan estava olhando para a vida de Davi e olhando que Deus estava com Davi. Ele percebe que Deus era com Davi porque Davi era bem sucedido em tudo que fazia, havia vencido todos os seus inimigos. Por isso Natan diz: vai, Davi, faz tudo o que estiver em seu coração. Às vezes, irmãos, a gente comete algumas falhas, mas Deus não nos deixa permanecer na falha. Talvez Davi tenha planejado, antes de ir, falar com o profeta. Talvez Davi tenha planejado: olha, vamos fazer um castelo, eu tenha feito uma planta, vamos fazer isso aqui. E o profeta assina embaixo das palavras de Davi e manda ele fazer conforme estava no seu coração. Porque ele não tinha dúvida que Davi era uma pessoa abençoada por Deus. Às vezes quando a gente leva um problema para alguém, a gente leva a solução, ou a gente precisa confiar que aquela pessoa vai dar a solução para o problema. O cuidado de Davi com os filhos, com nossos filhos, os seus planos para ele. É o segundo ensinamento que eu vejo nesse texto. O relacionamento com Deus, de Davi com Deus, visto pelo profeta. E disse Natan ao rei: vai, faz tudo quanto está no seu coração, porque o Senhor é contigo. E Davi foi para casa. Talvez Davi tenha ido para casa feliz da vida. Feliz da vida. Talvez ele já tivesse saído, se não tivesse feito uma planta ainda, ele tivesse saído da presença do profeta e ido para casa, e já imaginando como seria aquela casa. Mas diz o texto que Davi vai para casa e Deus fala com o profeta. Se Davi havia planejado, ele iria replanejar. Se Davi tivesse pensado como fazer, ele iria repensar. Deus aprovava os planos de Davi, sim, mas Deus tinha outros planos para a arca de Deus. Deus não deixa que seus servos, em comunhão com Ele, façam coisas que desagradam a Ele. Eu fico imaginando,
o profeta Natã, falando ali para Davi, fazer tudo que estava no coração dele. Aí o Natã vai dormir e Deus diz para ele: vai e diz a meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás uma casa para a minha habitação, porque em casa nenhuma habitei desde o dia que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas andei em tenda e em tabernáculos. E em todo lugar em que andei, com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra, alguma das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificas uma casa de cedro? Eu creio que Davi, ao ouvir isso de Natã, ele diz: olha, Deus não está preocupado com a tenda. Deus não está preocupado com a tenda. Deus está preocupado com outras coisas. Mas o texto nos mostra que a construção da casa também Deus não reprovou. Mas Deus diz para ele: Davi, não é você que vai fazer isso. Deus inclui nossos filhos em seus planos. E graças a Deus por isso. Às vezes nós planejamos coisas para nossos filhos e queremos que eles façam, mas Deus, quando nós colocamos nossos filhos nas mãos de Deus, Deus planeja tudo para eles também, quando os colocamos em suas mãos. Com certeza Davi colocava seus filhos, não só Salomão, mas os outros filhos também nas mãos de Deus. Deus inclui nossos filhos em seus planos. E você tem incluído Deus nos planos de seus filhos? Deus, nós precisamos fazer isso também. Incluir Deus nos planos de nossos filhos, porque Deus com certeza inclui nossos filhos nos seus planos. Segundo Samuel 7,12, Deus vai dizer para Davi: quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei com ele o seu reino. Olha que bom nós ouvirmos isso de Deus com relação a nossos filhos. Às vezes você quis ser aquele excelente profissional em determinada área, mas não é você que Deus quer fazer naquilo, é seu filho, é seu neto, é algum descendente seu. Diz o texto: ele edificará uma casa a meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. E lhe serei por pai, e ele me será por filho. Aí vem o que às vezes a gente evita, a disciplina do filho. Aí o texto diz: se ele, e se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Davi, deixe que eu cuide dele. Eu vou abençoá-lo, ele vai estar incluído nos meus planos, é ele que vai fazer a casa e não você. Mas, se ele me obedecer, eu vou abençoá-lo. Mas se ele transgredir, eu vou castigá-lo com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Deus disciplina aquele que ele ama. Muitas vezes, para não deixar que a gente se perca, se afaste, e viva a eternidade longe de Deus. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Deus mostra para Davi que Deus estava com Saul até determinado ponto, mas Deus também se desagradou de Saul pelo que Saul fez, e Deus então tira a sua mão de sobre Saul e coloca sobre Davi. A mão de Deus sai de cima de um e vai para cima de outro. A mão protetora, a mão guardadora, a mão cuidadora. Que a gente possa pensar nisso, irmãos, que nossos planos, que nossos filhos estão nos planos de Deus. Creia que Deus vai agir com benignidade com seus filhos e netos, mesmo quando você não estiver com eles, para ver o agir de Deus em suas vidas. Deus estava mostrando aquilo ali que Davi já não estaria mais, porque o texto diz: Davi, quando você morrer, aí sim, um descendente seu é que vai construir essa casa. Às vezes a gente tem planos para nossos filhos, mas nós não vamos ver. Às vezes o que nós precisamos fazer? Ajudar que esses planos sejam realizados mais para frente. Mesmo que a gente não vá lá na frente visualizar o final dele, a gente pode ajudar agora, cuidando, zelando, ajudando para que os filhos e netos sejam alvos dos nossos planos também. Davi morreu crendo que seu filho construiria uma casa para a arca do Senhor. Davi morreu crendo nessa promessa de Deus.
e a Bíblia mostra que ela foi cumprida. Salomão depois constrói o palácio, constrói uma casa e coloca a Arca da Aliança ali. Mas o que Davi fez, irmãos? Davi, ele havia planejado, mas ele deixou recursos para que o seu descendente pudesse fazer aquela obra. Davi deixou da sua fazenda, Davi deixou de seus bens para que Salomão pudesse realizar aquela obra. Davi fez o que ele pôde fazer em vida, mas ele sabia que só depois que ele morresse era que aquela casa seria feita. Qual tem sido a nossa certeza nessa vida? Eu costumo falar que a única coisa certa nessa vida é a morte, até que Jesus venha, é claro. E depois que Jesus voltar, ninguém mais vai morrer, porque nós vamos ser arrebatados. Nós vamos ser arrebatados para a presença de Deus. Deus, ele cuidará dos nossos filhos. A segunda certeza que nós precisamos ter. Deus cuidará dos nossos filhos. Então, enquanto estivermos vivos, precisamos ter essa certeza. E quando morrermos, precisamos morrer nesta certeza. Que Deus cuidará dos nossos filhos e netos. Que vamos para a presença do Senhor e o adoraremos eternamente. A segunda certeza que nós precisamos ter. Que nós vamos partir deste mundo e vamos para a presença do Senhor e ali o adoraremos eternamente. Davi com certeza tinha essa certeza, que ele estaria, mesmo depois de morto, na presença do Pai. Ele ainda diz que Deus não o deixaria no mundo dos mortos, Deus o levaria para junto de si. A gente precisa ter essa certeza na nossa vida, de estarmos um dia na presença do nosso Deus. A certeza de Davi que Deus usaria seu filho para construir a casa da Arca da Aliança. Antes de morrer, ele providenciou recursos para que seu filho usasse. Isso é fé. Isso é fé. Meu filho quero que meu filho estude, que meu filho faça alguns cursos, mas meu filho está lá com 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos. O que eu posso fazer por isso? Eu posso providenciar recursos, cuidando de certa forma para que aquilo seja direcionado para aquela criança, é claro. Às vezes a gente precisa pensar no futuro de nossos filhos e netos, sim. Davi sabia que Deus permitiria a construção daquela casa. Deus havia dito para ele que seu filho é que iria construir, mas com certeza ele planejou e ele deixou recursos para que aquilo acontecesse. Coloquemos nossos filhos nas mãos de Deus, para termos a certeza que Deus usará nossos filhos em seus planos. Com certeza Davi acreditava nisso. Davi tinha essa esperança, Davi tinha essa certeza que Deus usaria seus filhos. Qual a certeza que nós temos hoje com relação a nossos filhos? Coloquemos cada um deles nas mãos de Deus, para que Deus os use como instrumentos de salvação, como instrumentos de evangelização, como instrumentos de salvação de vidas. Nós somos instrumentos, quem salva é Deus. Pai de amor, nós queremos te agradecer, ó Pai, porque sabemos, ó Pai querido, que podemos confiar nas tuas promessas para nossas vidas, ó Pai, para a vida de nossos filhos, ó Pai, e sabemos que o Senhor cuida de cada um deles, ó Pai. Pedimos que o Senhor inclua, Pai querido, cada filho, ó Pai, aqui representado, ó Pai, por sua mãe, seus pais, ó Pai, nos teus planos, ó Pai. Talvez nós não venhamos a ver, ó Pai querido, a realização desses planos por nossos filhos, ó Pai. Mas, ó Pai, que possamos ter essa certeza, ó Pai, que o Senhor tem cuidado, ó Pai, que o Senhor está cuidando, ó Pai. Mas que nós possamos educá-los, ó Pai, instruí-los, ó Pai, nos teus caminhos, ó Pai. E que eles, ó Pai, aqueles que ainda não tomaram a decisão no momento certo, ó Pai, possam tomar uma decisão ao teu lado, aceitando Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, ó Pai. Cuide de nós, cuide de nossos filhos e netos, ó Pai. É o que nós pedimos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Deus, que as consolações do Santo Espírito de Deus e que o amor de Jesus Cristo esteja com a primeira Igreja Batista do Riachuelo, com aqueles que nos visitam nesta manhã e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para sempre. Amém. Que Deus nos dê um restante de domingo abençoado.